Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e hoje é dia de falar sobre o filme A Sociedade da Neve, que retrata a história angustiante e real da queda do voo 571 em 1972 e que ficou conhecido aí, como o Milagre dos Andes. Essa tragédia deixou apenas alguns sobreviventes vivos, mas eles acabaram ficando presos na Cordilheira dos Andes, sem comida, sem água e durante meses. E para poderem sobreviver, eles tiveram que recorrer ao canibalismo. E depois de toda a tragédia, como estão aí os sobreviventes da Sociedade da Neve nos dias atuais? Bora descobrir agora nesse vídeo. Roda a vinheta aí, produção. O voo 571 contava aí com 45 passageiros, tirando o piloto e a tripulação, e ainda também familiares e uma senhora que iria viajar aí para o casamento da filha dela. Como o filme mostra, a maioria dos passageiros pertencia a um time de rugby chamado Old Christians Club, que estava voando de Montevidéu, no Uruguai, até o Chile para uma partida contra uma equipe inglesa. Mas infelizmente a aeronave da Força Aérea caiu na Cordilheira dos Andes, a mais de 4.000 metros de altitude. Mas por que o avião caiu? Na realidade, essa tragédia foi um desastre de múltiplos fatores. O tempo estava ruim, ou seja, não era propício aí, para decolagem de aviões. O motor da aeronave também estava ruim e o trajeto também ficou complicado porque o tempo piorou tanto que o piloto teve que tentar pousar na Argentina. Como o avião foi emprestado da Força Aérea Uruguaia, ele não poderia legalmente permanecer na Argentina por mais de 24 horas. Então, apesar do tempo aí estar muito ruim para voar, mesmo assim, eles tiveram que decolar. O motivo exato da queda do avião se deu por um erro humano, já que o copiloto, o Dante Lagurara, achou que eles já estavam perto do aeroporto para começar a fazer o pouso, mas na realidade eles não estavam tão perto assim. Conforme mostrado no filme, o impacto da queda partiu o avião ao meio a mais de 300 km por hora e 12 pessoas acabaram morrendo na hora. Após o acidente, os sobreviventes usaram a fuselagem do avião como abrigo durante meses, e um dos maiores problemas de se estar em uma altitude de mais de 4.000 metros com temperaturas extremamente negativas, chegando a menos 30 graus negativos, é que praticamente não há vida animal ou vegetal nesse tipo de ambiente. E durante quase 2 semanas, os sobreviventes aguentaram praticamente sem comer nada. Eles racionaram alguns mantimentos que foram encontrados nos destroços do avião, mas tudo que tinham acabou nos primeiros dias. Eles também engarrafaram a neve para que quando ela derretesse, pudessem usá-la como água potável, e quando os suprimentos acabaram, eles tentaram até consumir o couro dos assentos do próprio avião. E após 10 dias perdidos no meio do Andes, eles conseguiram improvisar um rádio do avião e ouviram a pior notícia naquele momento. As buscas pelo avião tinham sido encerradas. As autoridades afirmaram que não era possível que houvesse sobreviventes e decidiram terminar a procura pelos jovens. O Fernando Parrado, um dos sobreviventes, contou que, como último recurso, e super traumático por sinal, acabaram tendo que se alimentar dos próprios companheiros do time que já estavam mortos para poderem sobreviver. Isso mesmo, eles precisaram praticar canibalismo, como a gente viu no filme. O Parrado também esteve no Brasil em 2018 em um evento, de uma empresa de investimentos, e contou que naquela época, depois de ouvir no rádio do avião que as buscas tinham sido encerradas, eles decidiram se organizar para conseguir sair por conta própria do meio da maior cordilheira de montanhas do mundo. Ele contou que eles até fizeram alguns cálculos, levando em consideração o tempo de viagem até a queda, e também a direção do avião. E chegaram à conclusão de que estavam a cerca de 8 quilômetros de distância de um povoado chamado Curicó, que fica na região Maule, lá no Chile, e resolveram caminhar até lá para pedir ajuda. O Fernando e outros 2 jovens ficaram incumbidos, de fazer essa caminhada, que se iniciou no dia 12 de dezembro de 1972 e virou uma expedição pelas montanhas dos Andes. Eles começaram a escalar os paredões de montanhas cobertas de neve e, após dias caminhando, não conseguiram avistar esse tal povoado e perceberam
que a expedição seria muito mais complexa do que eles imaginavam. Com isso, resolveram que um deles voltaria para a fuselagem do avião com os outros sobreviventes, e essa decisão aí, segundo alguns professores da Universidade de Harvard, foi fundamental para a sobrevivência de todos, já que assim os dois que ficaram, na expedição teriam mais comida para se manterem vivos. O Nando Parrado também contou que ele e o outro sobrevivente finalmente começaram a encontrar vestígios de civilização, quase 10 dias depois de terem partido de onde o avião tinha caído. Muito debilitados e quase morrendo de fome, eles já tinham poucas esperanças quando avistaram um vaqueiro montado em um cavalo do outro lado do rio, onde eles estavam descansando, e avisaram a ele, que eles tinham sobrevivido a uma queda de avião e pediram ajuda. Então esse vaqueiro chamado aí Sérgio Catalã cavalgou por muitas horas até a cidade mais próxima e acionou o exército para ajudar os sobreviventes. No dia seguinte, os helicópteros chegaram ao acampamento e resgataram os sobreviventes a exatos 72 dias após a queda do avião, onde 16 pessoas sobreviveram dos 45 que estavam naquele voo. E como estão os sobreviventes 50 anos depois dessa tragédia? Em 2012, o então presidente do Chile, Sebastián Piñera, convidou os 16 sobreviventes dessa tragédia ao Palácio Presidencial e também o tropeiro chileno, o Sérgio Catalã, que encontrou o Fernando e o Roberto Canessa. Mas, infelizmente, em fevereiro de 2020, o Sérgio veio a falecer aos 91 anos. O Nando Parrado, que era o capitão do time de rugby, ao voltar para casa, começou a trabalhar com o pai dele e se tornou um empresário de sucesso. Dedicou alguns anos da vida ao automobilismo, chegando a disputar um campeonato europeu e acumulou fortuna na área de eventos e da comunicação. Ele seguiu carreira como apresentador de televisão e também como produtor, logo se tornando famoso pelos discursos motivacionais. O Roberto Canessa disse em entrevista ao canal alemão Deutsche Welle que eles, os sobreviventes, continuam muito amigos e que falam sobre o acidente, mas agora com um senso de humor após 5 décadas. Na época, após o acidente, ele seguiu como jogador de rugby e até chegou a jogar na seleção do Uruguai. Ele também continuou os estudos na medicina, se tornou médico e cirurgião especializado em cardiologia. Em 1994, o Canessa até tentou ser presidente do Uruguai, mas na época perdeu a eleição para o candidato Júlio Maria Sanguinetti. O Carlos Miguel Paes, conhecido como Carlitos Paes, foi técnico agropecuário e depois mudou de carreira, se tornando publicitário. E para Netflix, ele gravou um vídeo reagindo às fotos reais tiradas durante esse acidente aéreo e contou que os sobreviventes foram retirados da neve em 2 dias diferentes e não todos de uma vez, como é mostrado no filme da Netflix. Um grupo foi retirado em um dia e no outro dia o restante das pessoas foram ajudadas. Segundo Carlitos, em entrevista para o jornal 20 Minutos da Espanha, o pai dele foi o encarregado de fornecer a lista de sobreviventes no dia do resgate. E o diretor Juan Bayona guardou esse papel no filme justamente para ele. Isso mesmo, o Carlitos aparece no filme revivendo o pai dele e falando a lista dos sobreviventes. Ele contou que foi muito emocionante reviver tudo isso e que chorou depois de assistir o filme A Sociedade da Neve. O Eduardo Strauss, após o resgate, se tornou um famoso arquiteto em Montevidéu. Em 2012, após 40 anos do acidente, ele publicou o livro Desde el Silêncio. Em 1995, ele voltou ao local do acidente para relembrar os amigos perdidos e finalmente conseguiu derramar lágrimas, já que, segundo ele, na época da tragédia, eles não podiam ficar tristes e nem chorar para não cair em uma depressão. Ele contou em entrevista ao jornal The Sun, do Reino Unido, que uma das maiores batalhas durante esse tempo que eles estiveram perdidos nos Andes era permanecer positivo diante de toda aquela situação. Desde então, ele já voltou ao lugar da tragédia mais de 20 vezes e disse que era preciso estar no lugar onde ele passou os momentos mais poderosos, importantes, felizes, terríveis e tristes da vida dele, e que era preciso que ele se lembrasse dos amigos que eles não puderam salvar. O pai de 5 filhos sabe que a experiência mudou a forma como ele vê a vida. E ainda nessa entrevista, o Eduardo disse que quando você está cercado
cercado por tanto tempo pela morte, você percebe o quanto é importante estar vivo. Depois do resgate do Roy Harley, ele acabou a faculdade de engenharia industrial e trabalhou na área por vários anos. Nas Olimpíadas do Rio de 2016, ele foi um dos nomes que carregou a tocha olímpica durante o revezamento lá no Uruguai. Em entrevista ao jornal argentino Perfil em 2019, ele contou que não gosta de voar, mas mesmo assim garante que consegue lidar bem com esse medo por conta da tragédia. E diz também que quando fecha os olhos, se lembra de tudo, até dos cheiros daquele ambiente. Ele mora em Montevidéu, no Uruguai, com a esposa Cecília, que inclusive é cunhada do Roberto Canessa. Ele teve 2 filhas e um filho, que também jogou no mesmo time de rugby, os Velhos Cristãos. Já o José Luiz Iniciarte, mais conhecido como Coche Iniciarte, faleceu no dia 27 de julho de 2023 em Montevidéu aos 75 anos. Ele lutava contra um câncer há 10 anos e na época da tragédia nos Andes ele foi resgatado quase sem marcas e feridas, mas perdeu muito peso pois tinha muita dificuldade de se alimentar dos restos mortais dos colegas. Após o resgate, ele se casou e se tornou um dos maiores produtores de leite do país. O Daniel Fernandes Strauch, após a morte do capitão Marcelo Pérez del Castillo, ele e com seus primos, Eduardo Strauch e Adolfo Strauch, assumiram o papel de liderança para as tomadas de decisões e a boa organização do grupo para se manterem vivos nos Andes. Após o acidente, ele se casou, teve 3 filhos e dirigiu uma empresa ligada à tecnologia e informática lá em Montevidéu. Em 2012, ele publicou o livro Regresso desde la Montanha. Já o Adolfo Strauch, conhecido também como Fito, era um dos mais velhos do grupo na época do acidente. Ele tinha 24 anos e era estudante de agronomia. Ele, além de ajudar os primos com a função da alimentação, também foi quem criou o mecanismo de derreter o gelo para formar a água para o grupo poder tomar. Após o acidente nos Andes, ele se formou, casou, teve 3 filhos e vive no campo onde administra uma fazenda de gado. Já o Gustavo Zerbino, tal como Canessa, assumiu o papel de médico para cuidar e ajudar dos companheiros e após o acidente também jogou na seleção nacional de rugby lá do Uruguai. Ele seguiu ligado ao esporte, se tornando presidente da Confederação de Rugby lá do Uruguai durante muitos anos. Foi também diretor de uma empresa química e esteve à frente de órgãos do setor farmacêutico do Uruguai. O Antônio Vizintin também era um dos que iniciou a escalada final rumo ao resgate, tendo retornado ao acampamento no avião para deixar mais suprimentos aos 2 colegas. Após ser resgatado, se dedicou ao mundo dos negócios, se tornou empresário na indústria química, além de palestrante. Ele se casou 3 vezes, tem 2 filhos e mora em Carrasco, no Uruguai. E foi convidado há 5 anos atrás para ser um dos palestrantes da conferência TED Talks. Já o Javier Mentol, um dos mais velhos entre os sobreviventes, na época do acidente ele tinha 36 anos, já era casado com a Liliana Mentol, que viajava com ele e acabou falecendo em uma das avalanches de neve que abateu os restos do avião. Juntos, eles já tinham 4 filhos e por conta do preço atraente das passagens aéreas, parecia uma excelente oportunidade para comemorar o aniversário de casamento dos dois com férias no Chile. Anos depois, ele se casou novamente e teve mais 4 filhos. Trabalhou até se aposentar em uma tabacaria da família do Panchito Abal e também foi um dos palestrantes do TED Talks, mas ele acabou falecendo no dia 4 de junho de 2015. O José Pedro Algorta, na época do acidente, era um estudante de economia e não pertencia à equipe de rugby e apenas conhecia o resto dos companheiros de voo. Ele concluiu os estudos em economia em Buenos Aires, na Argentina, e viveu no país trabalhando como diretor de uma fábrica de bebidas. Se casou em 1974 e teve 3 filhos. Retornou ao Uruguai nos anos 2000 e abriu a sua própria consultoria. Em 2015, ele também lançou o livro de memórias chamado Las Montañas Siguen Allí, para também contar esses momentos incríveis e difíceis dessa sobrevivência humana e também os aprendizados. Já o Álvaro Mandino não jogava no time, mas tinha vários amigos no grupo, pois era vizinho de alguns e viajava para dar um apoio à turma. Na época ele tinha apenas 19 anos e era um dos mais
jovens. Teve a perna esquerda quebrada com o impacto do avião e também teve a perna colocada no lugar pelo então estudante de medicina, o Canessa. Após o acidente, ele se casou, teve 4 filhos e viveu por muitos anos aqui no Brasil, até retornar ao Uruguai, onde abriu a própria empresa de ar-condicionado. E ele também virou aí um membro do conselho da equipe de rugby chamada Old Christmas, do qual o time fazia parte. O Roberto François, conhecido aí como Bob, tinha 20 anos de idade na época e era um dos jogadores do time de rugby. Os companheiros contavam que ele não se importava se eles iriam viver ou morrer por conta da depressão e apatia que ele estava vivendo após o acidente. Depois do resgate, ele se casou, teve 6 filhos e vive de forma discreta no rancho dele como produtor agropecuário lá no Uruguai. Já o Alfredo Delgado, também conhecido como Pancho, não era um dos jogadores do time e jogava futebol na mesma equipe que o Numa Turcati. Ele se formou em direito, se tornou advogado e se casou, teve 4 filhos e é dono de um dos escritórios mais prestigiados de advocacia do Uruguai. Ele se mantém bem discreto sobre a experiência pessoal no acidente e também não faz muitas declarações sobre essa história. Já o Ramon Saavedra não era do time de rugby, mas era amigo do Bob e também do Carlito Pérez. Após o acidente, ele morou muitos anos em Assunção, no Paraguai, e durante muito tempo ficou calado, porque não achava ético falar sobre a tragédia por conta da perda aí de entes queridos de várias famílias. Anos depois, ele voltou a falar sobre o acidente e se tornou um palestrante e também um empresário. Como eu disse, o filme A Sociedade da Neve foi dirigido pelo diretor espanhol Juan Bayona e recebeu muitos elogios após a estreia no Festival de Cinema de Veneza, lá na Itália. E agora deve concorrer também à categoria de melhor filme internacional pela Espanha, no Oscar. E ao longo dos anos, essa história também ganhou diversos documentários, outros 2 filmes e ainda alguns livros. Segundo o Bayona, eles gravaram mais de 100 horas com os 14 sobreviventes que ainda estão vivos, para poderem se basear e construir todo o filme. E a sensibilidade, com que essa tragédia foi tratada é admirável nesse filme da Netflix. Esse diretor Bayona fez um trabalho assim impecável e vale muito a pena assistir esse filme, apesar de ser uma história triste e super angustiante, já que aconteceram aí várias mortes nessa história toda. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. E a gente se vê no meu próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau!